A chuva batia violentamente contra a janela do apartamento quando Marcos Ferreira segurou a Bíblia antiga entre as mãos. Seus dedos tremiam, não de medo, mas de raiva contida. Raiva de tudo. Raiva de um mundo que parecia conspirar contra ele. Raiva das pessoas que diziam que Deus tinha um plano. Raiva, especialmente, daquela fé cega que via em todos ao seu redor. Ele tinha 32 anos, doutorado em física quântica, 3 artigos publicados em revistas científicas internacionais e uma carreira promissora pela frente. Ou pelo menos tinha tido. Há 3 meses, tudo desmoronou. Perdeu o emprego na universidade por cortes no orçamento, a noiva o deixou por outro homem e sua mãe, a única família que lhe restava, havia falecido há 2 semanas de câncer. Onde estava seu Deus quando ela precisava? Murmurou para o vazio do apartamento, as palavras carregadas de veneno e dor. A Bíblia, em suas mãos, era a última herança da avó Eulália, que morrera quando ele tinha 15 anos. Era um exemplar antigo, com capa de couro desgastada pelo tempo, páginas amareladas e anotações à margem escritas com a letra tremida da velha senhora. Ela sempre dizia que aquele livro era seu bem mais precioso, mais valioso que qualquer joia ou dinheiro. Superstição! Marcos cuspiu a palavra como se fosse um palavrão. Ele se levantou do sofá desgastado, a Bíblia ainda em mãos, e caminhou até a varanda. O apartamento ficava no 10º andar, e dali podia ver a cidade se estendendo sob a tempestade. Raios cortavam o céu escuro, iluminando momentaneamente os prédios cinzentos e as ruas desertas. A metrópole parecia um organismo adormecido, respirando pesadamente sob o manto da chuva torrencial. Durante toda a vida, Marcos se orgulhara de sua racionalidade. Enquanto outros se ajoelhavam em igrejas, ele estudava as leis da natureza. Enquanto rezavam para um ser invisível, ele desvendava os mistérios do universo através da matemática e da experimentação. A ciência era sua religião, o método científico seu único dogma. Desde os 16 anos, quando declarou seu ateísmo na mesa de jantar para o horror da mãe e tristeza silenciosa da avó, ele construíra sua identidade sobre essa base de racionalidade inflexível. E agora? Agora não tinha nada. A ciência não trouxe sua mãe de volta. A lógica não impediu que seu mundo desmoronasse. A razão não encheu o vazio que rasgava seu peito toda manhã ao acordar. Todas aquelas equações elegantes, todos aqueles teoremas brilhantes eram apenas símbolos em papel, quando confrontados com a brutalidade crua da perda e do sofrimento humano. Vou acabar com isso, disse para si mesmo, observando a Bíblia. Vou queimar esse símbolo de ilusão e superstição. Marcos voltou para dentro, pegou um isqueiro no balcão da cozinha e colocou a Bíblia dentro de uma bacia de metal velha que usava para lavar roupas. Posicionou-a no centro da sala, bem longe de qualquer coisa inflamável. Mesmo em sua revolta, a mente científica permanecia cautelosa, calculando riscos, avaliando variáveis. Por um momento, hesitou. As palavras da avó ecoaram em sua memória. Este livro guarda mistérios maiores do que você pode imaginar, meu neto. Um dia, quando precisar de verdade, ele estará aqui. A voz dela ainda era tão clara em sua mente, aquele sotaque do interior, aquela doçura que nunca o julgou, mesmo quando ele zombava de sua fé. Bobagens. Marcos afastou a lembrança com um aceno de mão, mas sentiu uma pontada de culpa atravessar seu peito. Ele abriu a Bíblia numa página aleatória. Era o livro de Jó, apropriadamente. A história de um homem que perdeu tudo e ainda assim manteve a fé. Que piada cruel do destino. Marcos leu algumas linhas, sua voz carregada de sarcasmo. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele praticamente cuspiu as palavras. Que prova é essa? Marcos gritou para o teto, como se alguém pudesse ouvi-lo. Um homem perde tudo, sofre sem motivo, e a resposta é simplesmente: confie em mim. Que tipo de Deus é esse? Que tipo de amor é esse que permite tamanha crueldade? Seu grito ecoou no apartamento vazio, absorvido pelas paredes nuas. Ninguém respondeu.
Como sempre, ninguém respondeu. O silêncio de Deus era ensurdecedor. Sem esperar resposta, porque sabia que nenhuma viria, ele acendeu o isqueiro. A pequena chama dançava na ponta de seus dedos, alaranjada e hipnótica. Por alguns segundos intermináveis, Marcos apenas observou o fogo, pensando em toda a dor que carregava, em todas as perguntas sem resposta, em todo o desespero que o consumia por dentro como um câncer invisível. Pensou no último dia com sua mãe. Ela estava consciente, apesar da morfina, e segurou sua mão com força surpreendente para alguém tão frágil. "Filho", ela havia dito, "eu vou ficar bem. Vou encontrar sua avó novamente." Ele não teve coragem de dizer que achava aquilo uma fantasia, uma ilusão reconfortante que o cérebro cria diante da morte. Apenas apertou a mão dela e mentiu. "Eu sei, mãe." Agora, segurando aquele isqueiro, ele sentia o peso daquela mentira. E o peso de todas as outras mentiras, todas as vezes que fingiu acreditar só para não magoá-la, todas as vezes que concordou com a cabeça quando ela falava de fé, quando por dentro ele apenas queria gritar que nada daquilo fazia sentido. Então, com um movimento decidido, aproximou a chama da página. O papel antigo começou a queimar imediatamente, as bordas escurecendo e se contorcendo conforme o fogo se alastrava. As palavras desapareciam sob as labaredas, transformando-se em cinzas. Marcos sentiu uma satisfação mórbida ao ver aquilo, como se estivesse finalmente fazendo algo, reagindo contra todas as injustiças que sofrera, como se queimar aquele livro de alguma forma queimasse também sua dor. Mas então, algo extraordinário aconteceu. As chamas que consumiam a Bíblia começaram a mudar de cor. Do alaranjado normal, passaram para um azul intenso, depois para um branco brilhante que feria os olhos. Marcos recuou instintivamente, protegendo o rosto com o braço. A luz emanada pela Bíblia em chamas tornou-se tão intensa que iluminou todo o apartamento como se fosse dia. As sombras nas paredes dançavam e se contorciam de formas impossíveis, criando padrões fractais que sua mente de físico reconhecia como matematicamente improváveis. O que... Ele mal conseguiu pronunciar as palavras, seu coração disparando. E então ouviu. Não com os ouvidos, mas dentro da mente, dentro do coração, dentro de cada célula de seu corpo. Uma voz, não, milhares de vozes ao mesmo tempo, harmonizadas numa sinfonia impossível que atravessava sua alma como uma lâmina afiada. Era como se o próprio universo tivesse encontrado uma língua e escolhido aquele momento para falar. "Por que você queima palavras de amor?" Marcos caiu de joelhos, as mãos cobrindo os ouvidos inutilmente. A voz não vinha de fora. Ela ressoava de dentro, inescapável, absoluta. Não era ameaçadora, não era zangada. Era apenas triste. Uma tristeza tão profunda que parecia carregar o peso de todas as dores da humanidade, de cada lágrima já derramada, de cada coração já partido. A Bíblia continuava queimando, mas as chamas não a consumiam completamente. Ao contrário, pareciam dançar em volta das páginas, formando padrões que Marcos, mesmo através de seu terror, reconheceu como impossíveis de acordo com as leis da física. As chamas se moviam contra o vento, desafiavam a gravidade, criavam geometrias que não deveriam existir no espaço tridimensional. "Não é real", ele sussurrou, tentando agarrar-se à sua racionalidade como um náufrago a um pedaço de madeira. "É uma alucinação. Estresse pós-traumático, privação de sono. Não é real. Não pode ser real." Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, ele sabia, num nível visceral, profundo, anterior à razão, que estava experimentando algo além de qualquer categoria que sua ciência pudesse explicar. Você buscou respostas nas estrelas, mas não olhou para dentro de si mesmo. As chamas começaram a formar imagens. Marcos viu, impossível não ver, cenas de sua própria vida projetadas no fogo como numa tela de cinema tridimensional.
Ali estava ele aos 7 anos, abraçando a avó Eulália, depois de um pesadelo. Seu rosto pequeno, molhado de lágrimas, enquanto ela cantava uma canção de ninar e traçava o sinal da cruz em sua testa. Ali estava sua mãe, sorrindo enquanto o levava para a escola no primeiro dia de aula, seus olhos brilhando de orgulho maternal. Ali estava a ex-noiva, nos primeiros dias quando tudo ainda era amor e promessas, dançando com ele na cozinha enquanto preparavam o jantar. Mas havia mais. Entre essas memórias felizes, apareceram momentos que ele havia esquecido ou escolhido esquecer. Sua mãe chorando sozinha na cozinha quando ele tinha 12 anos, depois que ele dissera que rezar era coisa de gente ignorante. A dor no rosto dela, rapidamente escondida quando percebeu que ele estava olhando. A avó tentando conversar com ele sobre fé aos 15 anos, sendo bruscamente dispensada com um "não acredito nessas baboseiras, vó". A mágoa silenciosa em seus olhos velhos e cansados. A ex-noiva pedindo para que ele a acompanhasse à igreja ao menos uma vez, sendo ridicularizada por ainda acreditar em contos de fadas. A lágrima solitária que ela enxugou rapidamente antes de sair do quarto. "Pare!" Marcos gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Pare com isso, eu não quero ver!" Mas as imagens continuavam implacáveis. Mostrava não apenas o que ele havia dito, mas o impacto de suas palavras. Cada zombaria casual, cada comentário sarcástico sobre religião, cada vez que tratou a fé de alguém como sinal de fraqueza intelectual, tudo isso reverberava através das vidas das pessoas que o amavam, criando ondas de dor que ele nunca havia considerado. Você construiu muros de conhecimento ao redor do coração. A voz continuava, implacável mas gentil, como um cirurgião que precisa cortar para curar. E Marcos percebeu que era verdade. Cada livro que lia, cada artigo que publicava, cada prêmio que ganhava, todos eram tijolos na parede que construía entre si mesmo e qualquer coisa que não pudesse ser medida, pesada, quantificada. As imagens mudaram novamente. Agora Marcos via algo diferente. Cenas que não reconhecia de sua própria vida. Viu um hospital, o quarto onde sua mãe passou os últimos dias. Mas dessa vez não estava vendo através de seus próprios olhos. Estava vendo através dos olhos dela. E o que viu partiu seu coração em pedaços ainda menores do que já estava. Sua mãe, sozinha no quarto estéril, olhando para a porta fechada, esperando, sempre esperando que o filho chegasse. Ele vinha sim, mas sempre apressado, sempre com o celular na mão respondendo e-mails do trabalho, sempre impaciente para partir. E ela percebia. Em seus olhos cansados pela doença, havia uma tristeza não pela morte que se aproximava, mas pela distância do filho que amava. Ela queria conversar sobre coisas importantes, sobre memórias, sobre amor, sobre o que ela acreditava que viria depois. Mas ele sempre mudava de assunto, sempre a distraía com trivialidades, sempre evitava qualquer conversa que tocasse no transcendente. Eu estava lá. Marcos chorou abertamente agora, seu corpo sacudindo com soluços. Eu ia visitá-la todos os dias. Você levou o corpo, mas esqueceu a alma. A verdade daquelas palavras o atingiu como um soco no estômago. Ele tinha estado presente fisicamente, sim, cumpriu seu dever filial, mas nunca esteve realmente ali. Sua mente estava sempre em outro lugar, na próxima pesquisa, no próximo paper, no próximo problema científico a ser resolvido. Qualquer coisa para não confrontar a realidade brutal da morte iminente de sua mãe, qualquer coisa para não sentir. A visão mudou novamente. Agora era a avó Eulália, anos atrás, ajoelhada ao lado da cama rezando. Mas Marcos percebeu que não era por ela que rezava, era por ele. Noite após noite, a velha senhora intercedia pelo neto, pedindo proteção, sabedoria e, acima de tudo, que um dia ele encontrasse algo além dos números e fórmulas. Que encontrasse paz, que encontrasse amor, que encontrasse o sentido que nenhuma equação poderia fornecer. E Marcos viu mais. Viu todas as pequenas coisas que ela fazia.
guardando dinheiro que mal tinha para comprar livros para ele, assistindo suas apresentações na escola sobre ciência, mesmo quando ele explicava teorias que contradiziam sua fé, e aplaudindo com orgulho genuíno, defendendo-o quando outros membros da família criticavam seu ateísmo declarado, amando-o incondicionalmente, mesmo quando ele rejeitava tudo que era sagrado para ela. Ela morreu há 17 anos, Marcos sussurrou, a voz quebrada. Você está me dizendo que ela sabia que isso tudo... Não conseguiu terminar a frase. A ideia era grande demais, impossível demais para sua mente racional processar. A possibilidade de que o amor transcendesse a morte, de que as orações de uma avó pudessem ecoar através dos anos, de que talvez, apenas talvez, a morte não fosse o fim absoluto que ele sempre acreditou ser. As chamas começaram a diminuir e, pela primeira vez, Marcos conseguiu focar realmente na Bíblia. Para seu espanto, o livro não estava destruído. As páginas que tinham queimado estavam se reconstituindo diante de seus olhos, as palavras reaparecendo como se escritas por mão invisível. O papel carbonizado tornava-se novo novamente. As cinzas se reorganizavam em fibras. O impossível acontecia diante de seus olhos treinados em ciência. Mas havia algo diferente agora. Entre as linhas do texto sagrado começaram a aparecer novas palavras. Não impressas, mas escritas com uma caligrafia que ele reconheceria em qualquer lugar. A letra tremida de sua avó. Mensagens que ela deixara ao longo dos anos nas margens da Bíblia. Mensagens que ele nunca tinha se dado ao trabalho de ler. Sempre as ignorara, considerando-as rabiscos sentimentais sem valor. Agora, com as mãos trêmulas, ele começou a ler. Para meu querido Marcos, quando tiver dúvidas, lembre-se. A ciência explica o como, mas não o porquê. A fé e a razão não são inimigas, são irmãs que se complementam. Einstein disse que a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Ele era mais sábio do que muitos pensam. 15/03/1998. Marquinhos, hoje você disse que Deus não existe porque não pode ser provado, mas o amor também não pode ser pesado numa balança ou visto num microscópio, e você não duvida que eu te amo. Duvida? Algumas verdades são sentidas, não calculadas. O coração tem razões que a própria razão desconhece, como disse aquele filósofo francês que você tanto admira. 23/07/2001. Meu neto está tão inteligente, já ganhando prêmios na universidade. Mas percebo que quanto mais ele aprende sobre as estrelas, mais se esquece de olhar para as pessoas. Oro para que um dia ele entenda que a maior sabedoria não está em desvendar o universo, mas em amar ao próximo. De que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a própria alma? 10/11/2005. Marcos lia através das lágrimas, cada palavra penetrando as defesas que havia construído ao longo de toda uma vida. Eram dezenas de anotações, crônicas de seu crescimento vistas pelos olhos amorosos de uma avó que sabia que um dia ele precisaria daquelas palavras. Ela havia transformado aquela Bíblia em algo mais que um livro sagrado. Era uma carta de amor estendida através do tempo, esperando pacientemente pelo momento em que ele estivesse pronto para recebê-la. Havia anotações sobre seus aniversários, seus primeiros amores, suas conquistas acadêmicas. E cada uma vinha com uma oração, uma bênção, um versículo cuidadosamente escolhido. Sua avó havia observado sua vida com atenção, mesmo quando ele a mantinha à distância. Havia amado-o silenciosamente, profundamente, persistentemente. A última anotação era a mais recente, datada apenas 2 semanas antes da morte de sua avó, quando ela já sabia que o câncer a estava levando. Sei que vou partir em breve. Os médicos não dizem, mas uma velha sabe quando sua hora está próxima. Minha última oração é por Marcos. Ele não acredita em mim, no Deus que eu acredito, e tudo bem. Deus o ama mesmo assim como eu.
Mas espero que quando as tempestades da vida o atingirem, e elas virão, ele se lembre que está bem não ter todas as respostas, que está bem ser vulnerável, que está bem pedir ajuda, mesmo que seja para alguém que ele não tem certeza que existe. Porque, no fundo, a fé não é ter certeza, é ter esperança mesmo na incerteza. Que este livro encontre seu coração quando ele mais precisar. Com amor eterno, Volália. Marcos soluçava agora, todo o orgulho e toda a raiva dissolvidos pela torrente de emoção que o inundava. Ele se ajoelhou completamente, abraçando a bacia de metal onde a Bíblia repousava, ainda intacta, apesar das chamas que a haviam consumido momentos antes. Seu corpo inteiro tremia, anos de emoções reprimidas finalmente encontrando liberação. Eu sinto muito. Ele sussurrou entre soluços. Sinto muito por tudo, pela arrogância, pela dureza de coração, por fechar os olhos para tudo que não pudesse ser explicado numa equação. Sinto muito por desperdiçar tanto tempo tentando provar que estava certo, quando poderia ter simplesmente amado. A voz voltou, mas dessa vez mais suave, quase um sussurro que era ao mesmo tempo íntimo e cósmico. A ciência é meu presente para que entendam a criação. A fé é meu presente para que entendam o Criador. Ambas vêm de mim. Ambas são sagradas. Você não precisa escolher, precisa integrar. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Marcos. Não foi uma conversão súbita, não foi uma revelação divina que apagou todas as suas dúvidas. Foi algo mais sutil e, paradoxalmente, mais profundo. Foi a rendição, a aceitação de que talvez, apenas talvez, não tivesse todas as respostas, de que talvez houvesse mistérios no universo que não podiam ser explicados por equações e teoremas, de que talvez a realidade fosse mais ampla, mais rica, mais estranha do que sua filosofia materialista pudesse supor. E, principalmente, foi a compreensão devastadora de que havia passado tanto tempo provando que estava certo, que esqueceu de simplesmente viver, de amar, de estar presente, de permitir-se ser vulnerável, ser incerto, ser humano. As chamas finalmente se apagaram por completo. A Bíblia estava ali, intacta, como se nada tivesse acontecido. O couro estava sem marcas de queimadura, as páginas perfeitamente preservadas. Marcos a pegou com mãos trêmulas e a abriu em outra página aleatória. Seus olhos caíram sobre um verso em Mateus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele sorriu através das lágrimas. Um sorriso amargo, mas também esperançoso. Seu tesouro tinha sido o conhecimento, a validação científica, o reconhecimento acadêmico. E onde estava seu coração? Perdido em meio a fórmulas e teorias, esquecido em conferências e laboratórios, distante das pessoas que amava. Seu coração estava onde seu tesouro estava, e seu tesouro era vazio, frio, incapaz de retribuir amor. Marcos permaneceu ajoelhado por muito tempo, a Bíblia em seu colo, chorando silenciosamente. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de alívio, como se um peso que carregava há anos finalmente tivesse sido retirado de seus ombros. Como se pela primeira vez desde a infância ele pudesse respirar completamente. Olhou pela janela. A tempestade havia passado e as primeiras luzes da aurora começavam a tingir o céu de rosa e dourado. Uma nova manhã, um novo começo. As nuvens se dispersavam, revelando estrelas que ainda brilhavam no céu em transição. Aquelas mesmas estrelas que ele havia estudado por tanto tempo, mas que agora pareciam diferentes. Não apenas objetos de estudo, mas parte de algo maior, algo belo. Algo que talvez apontasse para um significado que transcendia a mera física. Ele não sabia se o que havia experimentado era real ou algum truque elaborado de sua mente exausta. Talvez fosse um fenômeno psicológico, uma alucinação induzida pelo estresse e pela dor. Ou talvez, apenas talvez, houvesse mais mistérios entre o céu e a terra do que sua filosofia materialista poderia supor.
Talvez o universo fosse mais estranho, mais maravilhoso, mais permeado de significado do que ele jamais permitira se acreditar. E percebeu que pela primeira vez em sua vida estava bem em não saber a resposta. Estava bem em dizer, eu não sei. Estava bem em permanecer na incerteza, na dúvida, no mistério, porque talvez fosse ali, naquele espaço de não saber, que a verdadeira sabedoria começava. Nos dias que se seguiram, Marcos começou uma jornada diferente de qualquer pesquisa científica que já havia conduzido. Não foi fácil. Não foi uma transformação mágica, onde todos os problemas desapareceram num estalo de dedos. Ele ainda sentia a dor da perda de sua mãe, a dor lancinante que o acordava no meio da noite, o vazio em seu peito que parecia nunca diminuir. Ainda enfrentava o desafio de reconstruir sua vida profissional, de encontrar um novo emprego, de restaurar sua estabilidade financeira. Ainda tinha dúvidas, muitas dúvidas, sobre Deus, fé, religião, vida após a morte. Mas algo fundamental havia mudado dentro dele. Era como se uma porta fechada há muito tempo finalmente tivesse sido aberta, permitindo que luz entrasse em lugares escuros de sua alma. Ele começou a ler a Bíblia, não com o ceticismo zombeteiro de antes, mas também não com aceitação cega. Lia como um cientista, lê um novo texto, com curiosidade, questionamento e mente aberta. E descobriu, para sua surpresa, que muitas das parábolas e ensinamentos continham sabedoria profunda sobre a natureza humana. Havia psicologia ali, havia filosofia, havia insights sobre a condição humana que ressoavam verdadeiros, independentemente de qualquer crença sobrenatural. Mais importante, começou a agir diferente com as pessoas. Ligou para velhos amigos que havia negligenciado, absorvido que estava em sua carreira. Desculpou-se por sua ausência, por sua arrogância, por todas as vezes que colocou seu trabalho acima das relações humanas. Alguns o receberam de volta calorosamente. Outros, feridos demais pelo abandono, mantiveram distância. Ele aceitou ambas as respostas com humildade. Visitou o túmulo da mãe e, pela primeira vez, realmente conversou com ela. Não importava se ela podia ouvi-lo ou não. Importava que ele precisava falar. Ajoelhou-se na grama úmida ao lado da lápide simples e derramou seu coração. Pediu desculpas por todas as conversas não tidas, por todas as emoções não expressas, por todas as vezes que sua presença física mascarou sua ausência emocional. Compartilhou suas dores, seus medos, sua confusão sobre tudo que estava acontecendo em sua vida. E disse as palavras que deveria ter dito enquanto ela estava viva. Eu te amo, mãe. E talvez você estivesse certa. Talvez haja algo mais. Eu não sei. Mas se houver, se você puder me ouvir de alguma forma, saiba que sinto sua falta todos os dias. E que estou tentando ser a pessoa que você sempre quis que eu fosse. O vento soprou suavemente entre as árvores do cemitério, carregando folhas secas num redemoinho. Marcos escolheu interpretar aquilo como resposta, não porque tivesse certeza de que era, mas porque estava aprendendo que às vezes a fé é simplesmente escolher ver significado onde poderia haver apenas coincidência. E que talvez essa escolha em si mesma fosse sagrada. Ele procurou a ex-noiva, não para reconquistá-la, mas para se desculpar por sua arrogância, por tratá-la como inferior por ter fé, por ridicularizar algo que era precioso para ela. Encontraram-se numa cafeteria, e ele pode ver que ela estava bem. Melhor, na verdade. Havia uma leveza nela que não existia quando estavam juntos, quando ela constantemente tentava se encaixar no mundo dele, diminuindo sua própria luz para não ofuscá-lo. Eu fui um idiota, ele disse simplesmente, e sinto muito. Ela ficou surpresa, mas aceitou suas desculpas com graça. Conversaram por horas, e dessa vez ele realmente ouviu. Não apenas esperando sua vez de falar, mas genuinamente interessado em entender sua perspectiva.
Ela compartilhou como a fé a havia sustentado através do término do relacionamento, através de suas próprias perdas e desafios. Você sabe, ela disse ao final, eu sempre tive esperança de que um dia você entenderia. Não que se convertesse necessariamente, mas que entendesse que fé não é fraqueza, que dúvida não é o oposto de fé, é parte dela. Disseram adeus propriamente dessa vez, sem amargor, apenas com a aceitação de que seguiriam caminhos diferentes. Mas agora Marcos carregava respeito, onde antes havia apenas desprezo. Marcos começou a fazer trabalho voluntário num hospital, ajudando crianças com câncer. Usou seu conhecimento científico para explicar os tratamentos de forma que pudessem entender, tornando o processo menos assustador. Desenhou diagramas coloridos, mostrando como a quimioterapia atacava as células cancerígenas. Explicou a radiação usando metáforas de super-heróis e vilões. Mas também aprendeu a simplesmente estar presente, a segurar mãos pequenas e trêmulas, a ouvir medos e esperanças, a sentar em silêncio quando as palavras não eram suficientes. E em cada criança via sua mãe. Via todas as vezes que esteve presente fisicamente, mas ausente em espírito. Via todas as oportunidades perdidas de simplesmente estar junto, sem agenda, sem pressa, sem precisar resolver ou explicar tudo. E jurou a si mesmo que nunca mais faria isso com ninguém. Havia uma menina em particular, Sofia, de 8 anos, com leucemia em estágio avançado. Ela tinha cabelos que estavam caindo por causa da quimioterapia e olhos grandes e assustados que pareciam velhos demais para seu rosto jovem. Marcos começou a visitá-la regularmente e, aos poucos, ela começou a confiar nele. Um dia, Sofia perguntou, Tio Marcos, você acha que vou morrer? A pergunta o pegou desprevenido. O velho Marcos teria escondido atrás de estatísticas e probabilidades, teria mudado de assunto ou oferecido falsas garantias. Mas o novo Marcos, ou talvez o Marcos que estava lentamente se tornando, sentou-se ao lado da cama dela e foi honesto. Eu não sei, Sofia. Espero que não. Os médicos estão fazendo tudo o que podem, e você é uma menina muito forte. Mas se você está com medo, isso é normal. É humano. Minha mãe diz que se eu morrer, vou para o céu e vou estar com Deus. Ela continuou, seus olhos buscando os dele. Você acredita nisso? Marcos respirou fundo. Semanas atrás, teria dito não sem hesitar. Agora segurou a mão pequena dela entre as suas e respondeu com cuidado. Eu não tenho certeza sobre muitas coisas, Sofia, mas sei que sua mãe te ama muito e que o amor é a coisa mais real que existe. Se há um Deus, acho que ele deve ser muito parecido com esse amor. E se há um céu, tenho certeza que seria um lugar onde você não sentiria mais dor. Sofia sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Tá bom, isso me deixa menos com medo. Aquela conversa mudou algo em Marcos. Percebeu que havia momentos em que a incerteza honesta era mais valiosa que a certeza arrogante. Que havia poder em dizer, eu não sei, quando acompanhado de presença genuína e compaixão. Sofia sobreviveu, contra todas as probabilidades. Entrou em remissão 3 meses depois. Os médicos chamaram de sorte, de timing perfeito do tratamento. Sua mãe chamou de milagre. Marcos não sabia o que chamar, apenas sabia que estava profundamente grato. 3 meses depois daquela noite transformadora, Marcos estava no parque onde costumava brincar quando criança. A avó Eulália o levava ali todos os sábados, e ele se lembrava de correr entre as árvores enquanto ela sentava num banco lendo, sempre lendo aquela Bíblia velha. Ele sentou-se no mesmo banco agora, a Bíblia ao seu lado, e observou as famílias passando. Pais empurrando carrinhos de bebê, crianças correndo e rindo, casais de mãos dadas. Uma menina de uns 7 anos caiu não muito longe dele, raspando o joelho. Marcos instintivamente se levantou para ajudar, mas o pai da menina já estava lá, secando as lágrimas, limpando o ferimento com lenço de papel, sussurrando palavras de conforto. E então, o pai fez algo que fez Marcos congelar. Beijou o joelho machucado da filha e disse,
Pronto, agora Deus vai cuidar da Dodói. A menina parou de chorar imediatamente, sorrindo através das lágrimas, e voltou correndo para brincar com as outras crianças. Marcos voltou ao banco, mas não conseguiu tirar os olhos daquela cena. O pai não havia feito nada científico, não aplicara princípios médicos avançados, não explicara o processo de coagulação do sangue ou a resposta imunológica a ferimentos superficiais. Mas a criança estava curada. Não fisicamente, talvez, mas emocionalmente, espiritualmente. O medo havia sido transformado em confiança através do amor e da fé compartilhada. Ele pegou a Bíblia e a abriu em outra passagem aleatória. Seus olhos caíram sobre Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Marcos sorriu. Não era a rendição da razão, era a expansão dela. Não era abandonar a ciência, era reconhecer que ela tinha limites, que havia perguntas que a física quântica nunca responderia, que havia dores que nenhuma equação matemática curaria, que havia amores que transcendiam a lógica e a razão, e que talvez, apenas talvez, isso fosse perfeitamente adequado. Talvez o universo fosse projetado para ser maior que nossa capacidade de compreendê-lo completamente. Ele pensou na avó, na mãe, em todas as pessoas que havia machucado com sua arrogância intelectual, e compreendeu algo fundamental. A maior inteligência não era saber todas as respostas, mas reconhecer as perguntas que importavam de verdade. E as perguntas que realmente importavam não eram como funciona o universo, mas como devo viver e como devo amar e qual o significado de tudo isso. Obrigado, vó, ele sussurrou ao vento, por nunca desistir de mim, mesmo quando eu desisti de você, por plantar sementes que demoraram 17 anos para germinar, por me amar o suficiente para deixar mensagens que me encontrariam exatamente quando eu precisasse. Um pássaro pousou no banco ao seu lado, inclinando a cabeça como se o observasse com curiosidade. Marcos riu. Um riso genuíno, leve, liberto, algo que não fazia há muito tempo. Você não é real, ele disse ao pássaro com um sorriso. Ou talvez seja real e algo mais. Eu não sei mais. E sabe de uma coisa? Está tudo bem não saber. E percebeu que aquele não sei não o assustava mais. Ao contrário, havia uma liberdade nisso. Uma paz que vinha não de ter respostas, mas de estar confortável com as perguntas, de reconhecer que o mistério não era um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivida. Ele passou o resto da tarde ali, lendo a Bíblia, observando as pessoas, pensando na vida. Não estava convertido no sentido tradicional, não tinha respostas definitivas sobre Deus, fé ou religião. Mas tinha algo que havia perdido há muito tempo. Estava aberto, aberto para o mistério, aberto para o transcendente, aberto para a possibilidade de que talvez, apenas talvez, houvesse mais amor no universo do que seu coração cínico havia permitido acreditar. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Marcos finalmente se levantou. Segurou a Bíblia contra o peito, não como um talismã mágico, mas como uma lembrança. Uma lembrança de que havia sido amado incondicionalmente. Uma lembrança de que queimar pontes nunca foi a resposta. Uma lembrança de que às vezes precisamos ser quebrados para sermos reconstruídos mais fortes. Naquela noite, de volta ao apartamento, Marcos colocou a Bíblia da avó num lugar especial na estante, uma prateleira que havia comprado especificamente para ela. Não era um altar, era um lembrete de que queimar pontes nunca foi a resposta, de que destruir a fé dos outros não preenche o vazio dentro de nós. De que, às vezes, os milagres não são sobrenaturais, são simplesmente o coração humano se abrindo para o amor depois de tanto tempo fechado no egoísmo e na arrogância. Ele escreveu uma anotação na margem da Bíblia, continuando a tradição da avó, usando uma caneta que ela havia deixado entre as páginas.
Tentei queimar este livro numa noite de raiva e dor. Em vez disso, ele queimou as paredes que construí ao redor do meu coração. Ainda tenho dúvidas. Ainda questiono. Mas aprendi que duvidar não é o oposto de ter fé, é parte dela. Aprendi que a ciência e a fé não são inimigas, mas duas linguagens diferentes para descrever a mesma maravilha. Obrigado, vó, por me ensinar que a maior sabedoria é reconhecer que há coisas maiores que nossa compreensão, e que está tudo bem, que é ali, na fronteira entre o conhecido e o desconhecido, que a verdadeira vida acontece. Marcos 20, 12, 2025. Do lado de fora, começava outra tempestade. Mas dessa vez, Marcos não sentia medo. Observou os raios cortando o céu e viu não caos, mas beleza. Não destruição, mas renovação. As tempestades limpam o ar, tornam a terra fértil, preparam o caminho para novo crescimento. Ele mesmo era prova disso. Havia sido devastado por sua própria tempestade pessoal, mas estava crescendo novamente, diferente, mais profundo, mais verdadeiro. Ele tinha um longo caminho pela frente. Precisava reconstruir sua carreira, reconstruir relações, reconstruir a si mesmo. Mas pela primeira vez em meses, talvez em anos, ele sentia esperança. Não era a certeza arrogante do conhecimento científico. Não era a fé cega da religiosidade, sem questionamento. Era algo entre os dois, algo mais sutil e mais forte, algo que ele estava apenas começando a entender e nomear. Era a humildade de saber que não sabia tudo, e a coragem de acreditar mesmo assim. A sabedoria de reconhecer os limites da razão, e a fé para dar um passo além desses limites quando necessário. A ciência para entender como as coisas funcionam, e a espiritualidade para perguntar por que elas importam. Marcos apagou as luzes do apartamento e foi dormir. E pela primeira vez, desde a morte da mãe, dormiu em paz. Não porque todas as respostas tinham chegado, mas porque finalmente havia feito as perguntas certas. Não porque a dor havia desaparecido, mas porque havia aprendido a carregá-la com graça. Não porque entendia tudo, mas porque estava bem em não entender. E em seus sonhos, uma voz familiar, a voz da avó Eulália, misturada com a voz de sua mãe, misturada com algo maior, mais profundo, mais antigo, sussurrou suavemente: "Bem-vindo de volta, meu neto. Bem-vindo de volta ao amor. Bem-vindo de volta à vida. A jornada está apenas começando." Quando acordou na manhã seguinte, havia um e-mail esperando. Era da universidade. Tinham uma vaga temporária aberta no departamento de física, se ele estivesse interessado. Não era sua posição antiga. Era algo menor, mais humilde, mas era um começo. Marcos sorriu lendo o e-mail. Talvez fosse coincidência, talvez fosse apenas o timing certo, a persistência de sua busca por emprego finalmente rendendo frutos. Ou talvez, apenas talvez, houvesse forças no universo trabalhando de formas que ele nunca compreenderia completamente. Forças que sua avó chamaria de providência divina, que um cientista chamaria de probabilidade estatística, e que talvez fossem ambas as coisas ao mesmo tempo. E ele estava perfeitamente bem com qualquer uma dessas possibilidades, ou com todas elas. Respondeu o e-mail aceitando a posição. Então preparou café e sentou-se à mesa com a Bíblia. Tinha se tornado sua rotina matinal. Não ler necessariamente, mas apenas tê-la ali, sentir sua presença, lembrar-se do amor que ela representava. Às vezes lia algumas passagens. Às vezes apenas assegurava. Às vezes escrevia suas próprias anotações nas margens, adicionando sua voz ao diálogo através das gerações. A Bíblia continuava na estante quando ele não a estava usando, suas páginas guardando segredos de gerações, suas margens preenchidas com amor que transcendia o tempo e a morte. Um livro que não foi destruído pelo fogo, assim como a fé. Verdadeira fé, não dogma cego, não pode ser destruída pela dúvida ou pela razão. Assim como o amor não pode ser destruído pela perda
ou pela distância. Assim como a esperança não pode ser destruída pelo desespero. Porque no final, Marcos aprendeu a lição mais importante de todas. Não se tratava de escolher entre ciência ou fé, razão ou emoção, intelecto ou coração. Não se tratava de ter certezas absolutas ou viver na dúvida paralisante. Tratava-se de integrar tudo isso numa só vida, numa só jornada, num só coração humano capaz de conter multidões de contradições e ainda assim bater com amor. Tratava-se de ser simultaneamente cético e esperançoso, racional e espiritual, questionador e confiante, de viver na tensão entre o conhecido e o desconhecido, encontrando beleza e significado nesse espaço liminar. E esse, talvez, fosse o verdadeiro milagre. Não chamas sobrenaturais ou vozes celestiais, embora Marcos nunca teria certeza se aquilo foi real ou não. O verdadeiro milagre era a transformação silenciosa, gradual, profunda de um coração humano. Era a capacidade de crescer, de mudar, de aprender até mesmo, especialmente, através da dor e da perda. Era a descoberta de que somos maiores do que pensávamos ser, capazes de conter mais mistério, mais amor, mais contradição do que nossa mente estreita imaginava possível. E que quando finalmente paramos de lutar contra o mistério e aprendemos a dançar com ele, quando honramos tanto a ciência quanto o sagrado, tanto a razão quanto o coração, é então que nos tornamos verdadeiramente humanos, verdadeiramente vivos, verdadeiramente capazes de amar e ser amados através de todas as barreiras que construímos, através do próprio tempo, através até mesmo da morte. Marcos Ferreira, doutor em física quântica, ateu confesso por 16 anos, olhou para a Bíblia em suas mãos e sorriu. Não tinha todas as respostas. Provavelmente nunca teria, mas tinha algo melhor. Tinha paz com não saber. Tinha coragem para questionar. Tinha humildade para reconhecer mistério e tinha amor, tanto recebido quanto a dar. E no final, talvez fosse isso que a palavra fé realmente significava. A história de Marcos não termina com certezas absolutas ou conversões dramáticas. Ela termina com algo muito mais precioso, a transformação silenciosa de um coração que se permitiu sentir novamente. Aquele homem que tentou queimar uma Bíblia numa noite de desespero descobriu que não era o livro que precisava ser consumido pelo fogo. Era o orgulho, a dureza, a arrogância que ele havia construído como armadura contra a vulnerabilidade da fé e da emoção genuína. O verdadeiro milagre daquela noite não foi apenas uma aparição sobrenatural ou um fenômeno inexplicável pela ciência. O verdadeiro milagre foi um coração fechado se abrindo para a possibilidade do transcendente. Foi um homem inteligente demais, reconhecendo finalmente que há perguntas que nenhuma equação responderá. Foi a rendição não da razão, mas da arrogância de achar que a razão sozinha bastava para navegar a complexidade da existência humana. Marcos aprendeu que a ciência e a fé não são inimigas, mas faces diferentes da mesma busca humana por significado e verdade. Que duvidar não é pecado, mas questionar com o coração fechado é desperdiçar a própria vida. Que o amor deixado por aqueles que partiram, sua avó, sua mãe, permanece como força real no mundo, moldando destinos, abrindo caminhos, guiando passos, mesmo na escuridão mais densa. E talvez a lição mais importante de todas, que às vezes precisamos tentar destruir algo para finalmente entender seu verdadeiro valor. Que às vezes precisamos cair de joelhos, despedaçados e vazios, para que possamos ser preenchidos com algo maior que nós mesmos. Que as maiores transformações frequentemente começam nos momentos de maior desespero. A Bíblia que não queimou continua numa estante, suas páginas amareladas guardando anotações de amor que atravessam gerações, da avó para o neto e agora do neto, para quem quer que encontre aquele livro no futuro.
É um testamento de que o amor persiste, que a esperança sobrevive, que a fé real, genuína, questionadora, pode coexistir harmoniosamente com a dúvida e a razão. E Marcos continua sua jornada, não como crente fervoroso, nem como ateu convicto, mas como ser humano humilde o suficiente para reconhecer que os maiores mistérios da existência talvez nunca sejam completamente desvendados. Que há espaço tanto para telescópios quanto para orações, que equações e parábolas podem ambas apontar para verdades profundas, que a mente pode questionar enquanto o coração confia, e que está tudo bem com isso. Está tudo bem viver na tensão entre certeza e mistério. Está tudo bem honrar tanto Einstein quanto os profetas antigos. Está tudo bem ser simultaneamente cientista e buscador espiritual, porque no final não são as respostas que nos definem, é como vivemos com as perguntas, é se permanecemos abertos apesar das dúvidas, é se continuamos amando apesar das perdas, é se mantemos esperança apesar dos desesperos. E Marcos finalmente aprendeu a viver não apesar das dúvidas, mas através delas, deixando que a incerteza o tornasse mais compassivo, mais presente, mais genuinamente humano. O fogo que deveria destruir acabou purificando. As cinzas que deveriam significar fim se tornaram terra fértil para novo começo. E o coração que estava morto, endurecido por anos de racionalismo inflexível, voltou a bater com esperança, com amor, com abertura para o mistério sagrado que permeia toda a existência. Isso sim é transformação verdadeira. Não a mudança súbita de rótulos ou crenças, mas a metamorfose gradual e profunda de um ser humano que aprende a integrar todas as dimensões de si mesmo, razão e emoção, ciência e espiritualidade, certeza e fé, conhecimento e amor. E talvez seja essa a mensagem final, que somos chamados não a escolher entre mundos, mas a habitá-los todos. A ser grandes o suficiente para conter contradições, a ser corajosos o suficiente para questionar, a ser humildes o suficiente para não saber, e a ser amorosos o suficiente para continuar acreditando que, de alguma forma, tudo isso faz sentido, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. O fogo transformou tudo, não porque destruiu, mas porque revelou. Não porque consumiu, mas porque iluminou. E Marcos, segurando aquela Bíblia intacta, finalmente entendeu que alguns tesouros são indestrutíveis, não porque são feitos de matéria durável, mas porque são feitos de amor que transcende toda a matéria. E o amor, ele finalmente compreendeu, é a única força no universo que a ciência pode medir, mas nunca explicar completamente. A única força que a fé pode celebrar, mas nunca possuir inteiramente. A única força que nos torna verdadeiramente humanos, verdadeiramente vivos, verdadeiramente capazes de tocar o divino, seja lá o que esse termo realmente signifique. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas transformadoras como esta. E deixe seu comentário dizendo de onde você é. Adoraríamos saber se esta mensagem de esperança, transformação e amor chegou até você. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que está tudo bem, não ter todas as respostas, que está tudo bem duvidar e questionar, e que está tudo bem deixar o coração se abrir para o mistério, o amor e as infinitas possibilidades que a vida oferece quando paramos de lutar e começamos a confiar.